Resumo de Direito Constitucional. Este áudio é para você que não tem tempo de ficar lendo a letra da lei por várias vezes. É uma forma simples e eficaz de otimização do seu tempo. Aproveite para ouvir este áudio enquanto estiver indo trabalhar, ou enquanto estiver fazendo alguma atividade que o impossibilite de fazer a leitura da lei. Não use sua melhor desculpa para não estudar. Um grande abraço do seu amigo Antônio do Tribunal. Resumo de Direito Constitucional. Conceito: Direito Constitucional é um ramo do direito público que regula a lei de organização geral do Estado, com o fim de resguardar a soberania social e econômica dos órgãos e das pessoas que constituem um Estado organizado. O direito constitucional possui normas de hierarquia superior frente a outras normatizações existentes no Estado. Constituição, lei estrutural e fundamental de um Estado, que visa a organização de seus poderes políticos, suas formas de manifestação e governo. Classificação: as constituições podem ser classificadas quanto ao conteúdo, quanto à forma, quanto ao modo de elaboração, quanto à origem, quanto à estabilidade, quanto à extensão e quanto à finalidade. Quanto ao conteúdo, as constituições podem ser materiais, não possuem codificação em texto único, mas existem como normas materiais, mesmo que isoladas, ou formais, normas que se expressam de forma escrita inseridas em texto constitucional. Quanto à forma, existe a Constituição escrita, o texto constitucional vem grafado em documento único. E a não escrita, suas regras são esparsas e se encontram em diversos textos, costumes, doutrinas e jurisprudências, que são os julgamentos reiterados sobre determinado assunto. Quanto ao modo de elaboração, podem ser dogmáticas, um produto escrito e sistematizado por um órgão constituinte, ou históricas, baseadas em costumes, convenções, jurisprudências e outros textos. Quanto à origem, são promulgadas, também denominadas democráticas ou populares, as quais derivam de representantes diretos do povo. Outorgadas, podem ser impostas diretamente ao povo, com ou sem sua ratificação. Quanto à estabilidade, podem ser imutáveis, é vedada qualquer alteração em seu texto. Rígidas, sua alteração só ocorre através de um processo legislativo mais solene. Flexíveis, não exigem procedimento mais solene para sua modificação. E ainda semiflexíveis ou semi-rígidas, para alguns assuntos contêm limitações flexíveis e para outros, limitações mais rígidas. Quanto à extensão e à finalidade, podem ser sintéticas, possuem apenas normas e princípios sintéticos de ordenamento do Estado. Ou analíticas, mais abrangentes, abordam todos os assuntos relevantes à formação e ao funcionamento do Estado. A Constituição Federal do Brasil de 1988 é formal, escrita, dogmática, promulgada, rígida e analítica. Poder constituinte é a manifestação da soberania, da vontade política e social de um povo organizado, a qual se expressa por meio de sua lei máxima, a Constituição. Espécies de poder constituinte. Poder constituinte originário é o poder de se criar uma Constituição, continuando sua originalidade, mesmo que venham sendo criadas novas Constituições. Poder constituinte derivado é poder que vem inserido na própria Constituição, que tem limitações e é passível de controle de constitucionalidade. Poder constituinte derivado reformador, exercido por órgãos representativos, é o poder de se alterar a Constituição, respeitando a regulamentação contida no próprio texto constitucional. Poder constituinte derivado decorrente é o poder que os Estados-membros têm de criar suas próprias constituições, respeitando as normas contidas na Constituição Federal. Organização do Estado Brasileiro. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos:
a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político. República, forma de governo que se caracteriza pela eleição periódica do chefe de Estado. Federação, é a existência de vários estados que, uma vez unidos, formam uma soberania por meio do Estado federal que os representa. Soberania, supremacia do Estado brasileiro na ordem de política externa e interna. Cidadania, é a titularidade dos direitos políticos e civis de cada cidadão, os quais devem ser garantidos e preservados. União, exerce as atribuições da soberania sem ser um Estado-membro, agindo em nome de toda a federação, interna e externamente. Estados-membros têm independência relativa, pois existem de forma não dependente no que se refere a certa autonomia administrativa e financeira, mas estão ligados diretamente à federação. Municípios, células de composição dos Estados-membros, as quais existem de forma independente no que se refere a certa autonomia administrativa e financeira, estando ligados diretamente aos Estados que compõem. Poderes, artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Legislativo, sua função básica é a elaboração de leis. Na esfera federal é exercido pelo Congresso Federal e é bicameral, composto da Câmara dos Deputados e do Senado. Nos estados e municípios, é unicameral. Executivo, sua função básica é a administração do Estado em conformidade com a legislação específica. O poder executivo é exercido pelo Presidente da República. Sua função atípica é legislar e julgar em temas ligados à sua esfera de atuação. Judiciário, tem como função basilar a pacificação de litígios por meio da jurisdição, ou seja, cabe ao Judiciário a distribuição da justiça pela aplicação das normas pré-existentes e elaboradas pelo Poder Legislativo. Processo legislativo, conjunto coordenado de disposições que disciplinam a elaboração de leis, em conformidade com a Constituição. Sequência de atos a serem praticados pelos órgãos do Legislativo, no que se refere à elaboração normativa. Processo legislativo ordinário. Fase introdutória, é a fase de iniciativa de lei, que pode ser provocada por alguém ou algum órgão que apresenta um necessário projeto de lei. Essa iniciativa pode ser efetivada pelos membros do Congresso parlamentar, ou pelo presidente extraparlamentar. Fase constitutiva, depois da devida apresentação ao Congresso Nacional, haverá deliberação, por meio de discussões e debates, sobre o projeto nas duas casas. O projeto pode ser aprovado ou rejeitado. Caso seja aprovado, ainda será apreciado pelo chefe do Executivo, o qual poderá vetar ou sancionar a lei apresentada. Fase complementar, é a fase de promulgação da lei, a qual garante sua eficácia e notoriedade. Promulgação, certeza, e publicação, autenticidade. Permissões do processo legislativo. Artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Da emenda à Constituição. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, ou de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Das leis. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares, que disciplinam e regulamentam mandamentos constitucionais, e das leis ordinárias, que regulamentam outros mandamentos sem previsão de regulamentação no texto constitucional, cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional.
ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República, e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição. Medidas provisórias. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a sua edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta se manterá integralmente em vigor até que seja sancionada ou vetada. Leis delegadas. Artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Decretos legislativos. Artigo 59, inciso 6. São da competência do Congresso Nacional, não estando sujeitos a veto ou sanção do Presidente. Tem efeitos externos, previstos no artigo 49, que trata da competência exclusiva do Congresso Nacional. Resolução. Artigo 59, inciso 7. Ato de competência do Congresso, para disciplinar questões internas, nos casos previstos nos artigos 51 e 52 da Carta Magna. Direitos e garantias individuais, são os direitos fundamentais e indispensáveis à aferição da igualdade entre os cidadãos de um Estado. Características. Historicidade. Os direitos fundamentais podem ser produtos de uma evolução histórica ou humana, surgindo junto com a sociedade para amparar suas necessidades. Inalienabilidade. São intransferíveis e inegociáveis. Imprescritibilidade. O seu não uso não causa a sua inexigibilidade. Irrenunciabilidade. Não é lícito aos cidadãos abrir mão de seus direitos, haja vista a impossibilidade do ato. Universalidade. Os direitos fundamentais são dirigidos a todos os cidadãos, sem exceção. Limitabilidade. Os direitos fundamentais têm limitação, no caso de choque com outros direitos e garantias. Controle de constitucionalidade. Ato de verificação e fiscalização de uma lei ou ato normativo em face da Constituição Federal. Dois pressupostos básicos devem ser observados quando do controle de constitucionalidade: os requisitos de caráter formal e os de caráter material. Requisito de caráter formal ocorre quando não se observam os preceitos contidos nas normas constitucionais para a criação de uma lei, o que de imediato traz a possibilidade de enfrentamento da norma pelo judiciário, pela sua clara inconstitucionalidade. Vício formal subjetivo ocorre quando, na fase introdutória do processo legislativo, não é observada a capacidade de iniciativa para a apresentação do projeto de lei. Vício formal objetivo ocorre durante as fases do processo legislativo, denominadas elaboração e aprovação da norma.
O vício se caracteriza pela inobservância de aspectos objetivos, tais como número de turnos e quórum para votação. Vício material ocorre quanto ao conteúdo da norma frente às limitações impostas pelo texto constitucional. Nesse caso, não existe ocorrência de vício objetivo, mas de vício insanável e inconstitucional. Vício material total ocorre quando a inconstitucionalidade contida na norma contamina todo o seu texto, impedindo o aproveitamento de partes deste. Vício material parcial: apenas parte da norma está contaminada pela inconstitucionalidade, podendo o restante da norma ter eficácia após a retirada da parte tida como inconstitucional. Acredite, você é capaz.